E aí, galera? É, então, na última aula de teoria da computação, a gente viu, na verdade, uma introdução, né? Sobre, no caso, as linguagens. A gente falou da hierarquia de Chomsky, a gente falou dos formalismos que tem para cada linguagem na hierarquia. E a gente viu que para as linguagens livres de contexto, a gente tem um na verdade, um formalismo operacional que é diferente das linguagens regulares, coisa que é óbvia de acontecer. Então, nesse caso, assim como a gente viu que nas linguagens regulares a gente tem um autômato finito para poder reconhecer uma linguagem regular, nas linguagens livres de contexto, que a gente chama de LLCs, a gente tem um autômato de pilha, que eu vou chamar aqui de AP, que é geralmente o que o pessoal mais chama no estado da arte, né, da teoria da computação. Então, o que acontece? O autômato de pilha, ele é análogo a um autômato finito. Mas, para entender mais fácil, eu vou fazer uma comparação dos dois. Vamos supor que esse quadradinho aqui que eu estou fazendo seja um autômato finito. Ele pode ser, na verdade, tanto faz, não importa se ele é determinístico ou não determinístico ou tem movimento vazio. O que acontece nesse autômato aqui? Em teoria, a gente pega uma fita, que é um papel com uma palavra, e pluga aqui. Aí esse papel tem uma palavra feita a partir de um alfabeto. Quando a gente pluga a fita aqui, a fita vai passar dentro do autômato e do outro lado vai sair uma resposta, se o autômato aceita ou rejeita a palavra. Se a palavra for da linguagem que ele reconhece, ele vai aceitar, se não for, ele vai rejeitar. E aí a gente tem o autômato à pilha, certo? Que no caso é o objetivo dessa aula. O autômato à pilha, ele é um autômato que a gente vem aqui com a fita, escrito uma palavra, e aí, no final, quando ele processa a palavra, depois dele comer a fita e processar a palavra, ele diz se aceita ou se ele rejeita a palavra que é da linguagem. Ah, Luiz, mas os dois estão fazendo a mesma coisa, qual que é a diferença dos dois? Então, a diferença dos dois está dentro deles. Então, no caso, o autômato finito, como eu mostrei na última aula, ele, no caso, reconhece isso aqui, ele tem os estados dentro dele, de acordo com o que está escrito na fita, ele vai mudando de estado. O autômato à pilha, ele é um autômato finito, só porque ele tem um acréscimo. Então, o que acontece? Aqui dentro ele tem os estados, só porque ele tem uma unidadezinha de memória aqui, ó. Então, essa unidade de memória, ela auxilia o reconhecimento da palavra. E o que ele usa para essa unidade de memória? Ele usa uma pilha, certo? Então, vamos supor aqui que eu vou fazer um autômato finito para reconhecer A estrela, B estrela. Vamos fazer primeiro o autômato finito, certo? A estrela, B estrela, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter o Q0, que ele vai ficar aqui reconhecendo qualquer A que entrar. Ele é o nosso estado inicial. Aí, quando a gente encontrar o B, a gente vai para o Q1, que ele vai reconhecer o estrela do B, então ele vai reconhecer quantos Bs entrarem. E aí, no final, ele vai... No caso, quando acabar tudo... Eu fiz errado aqui. No caso, esse aqui é o estado final, ó. E aí, para poder fazer ele ficar determinístico, se no estado que tiver entrando B entrar um A, a gente vai para o estado Q2. Esse Q2 aqui, ele vai rejeitar a palavra de qualquer jeito. Então, aqui se entrar A ou B, já rejeitou. E se no A, no caso aqui já está determinístico, então, no caso, esse aqui é um autômato determinístico para reconhecer A estrela, B estrela. Só porque tem um porém. A palavra pode ser vazia, por exemplo, não entra nenhum A e também não entra nenhum B. Então aí a gente teria um problema para fazer o autômato, no caso, determinístico, porque se a gente encontrar um A aqui, a gente teria que, como é que se diz? Começar a rodar o autômato indefinidamente. Então o que a gente faria para resolver isso aqui?
O Q0 se torna o estado final. Se entrar um A aqui, a gente vai para o Q1. O Q1 vai reconhecer os As. A gente joga o B, ou no caso aqui o Q1 não, é o Q3. O Q3 reconhece os As, a gente joga o B para o Q1 e aí a gente pega e apaga, no caso, esse negócio aqui, ó. E aí a gente não apaga o B, porque ao invés de entrar um A, pode entrar um B aqui, e no caso o A estrela vem como vazio e a palavra é só de B, certo? Então acredito que mais ou menos seja esse o autômato. Vi aqui que o negócio aqui tá meio ruim, então deixa eu dar uma reduzida na minha cara aqui pra vocês. Aqui, o autômato é esse aqui, certo? Mas aí, no autômato de pilha, como é que a gente faria? Como ele tem uma unidade de memória, a gente pode reconhecer a estrela B estrela. No entanto, a gente tem uma nova possibilidade. E para essa nova possibilidade, a gente tem que ter noção de como que funciona cada linguagem pertencente a cada linguagem da hierarquia. Então, o que acontece? Nas linguagens regulares, a gente tem que definir o limitante dela, onde é que ela acaba e começa a linguagem livre de contexto. As linguagens regulares têm um limitante com palavras do tipo AN. Então, tipo, entra N As, mas acabou. Se tiver que entrar N outra coisa, eu não já reconheço mais. Ah, Luiz, mas eu já vi palavra com AB nas linguagens regulares. Sim, só porque as linguagens regulares reconhecem palavras do tipo AN, B, M. Porque eu não tenho como igualar o número de As e Bs. E aí a gente passa para as linguagens nível de contexto. Que as linguagens nível de contexto, no caso, já supera essa limitação. Então, uma linguagem nível de contexto já é possível reconhecer palavras do tipo AN, BN. Ou seja, o mesmo número de As é o número de Bs, entendeu? Então, no caso, como eu tenho uma unidade de memória, eu posso contar os As e depois contar os Bs. E como spoiler para vocês, nas linguagens sensíveis ao contexto, eu tenho palavras do tipo... Credo, que coisa feia. Pera aí, só um minutinho. Eu posso ter linguagens do tipo... Deixa eu só... Vamos lá. Eu tenho linguagens do tipo... deixa eu só terminar esse negócio aqui. Eu tenho linguagens do tipo AN, BN, CN. Vocês vão entender mais pra frente, quando a gente estiver trabalhando de fato no autômato de pilha. E aí a gente vai ter as linguagens enumeráveis recursivamente. Eu não vou entrar nessa parte agora, porque senão vai ficar muito confuso. Então, na aula de máquina de Turing, depois da aula da máquina de Turing, eu falo para vocês o que limita as enumeráveis recursivamente. Porque nas sensíveis ao contexto, a gente pode ter palavras do tipo AN, BN, CN, DN, EN, porque aí a gente já quebrou toda a limitação de contador. Então, no caso, só recapitulando, nas linguagens regulares, eu não tenho um contador, então se entrar As vai ser As indefinidos, se entrar Bs vai ser Bs indefinidos, se entrar Cs vai ser Cs indefinidos. Já nas linguagens livre de contexto, eu tenho um contador, então eu posso colocar palavras duplamente balanceadas, certo? No caso, esse é o nome, porque o mesmo número de As é o número de Bs. E aí a gente tem um negócio muito legal, que no caso, que nas linguagens... no caso livre de contexto, a gente pode ter palavras do tipo W, W reverso. E o que são isso aqui? Palíndromos. Então, se eu tenho, por exemplo, AAB como W, eu vou ter BAA como W reverso, que no caso é o W invertido, certo? Que é aqui o W reverso. E aí a gente tem um palíndromo, porque se a gente ler da frente, de trás para frente, é o mesmo que ler da frente para trás. Então, no caso, a gente teria, por exemplo, palavras do tipo ovo, que é um palíndromo.
Não, ovo não é palíndromo. Ele tem no caso, uma letra diferente. Mas no caso, então, aqui seria palavra do tipo ovo, ovo. Ah, isso aqui é um palíndromo, tá? Aqui é o W e aqui é o W reverso. Então, essa parte aqui é muito legal. E aí a gente, no caso, coloca a palavra na fita, né, como sempre, e tenta fazer o autômato para reconhecer. E aqui, para poder finalizar essa aula, eu vou fazer uma aula bem curtinha, tá? Eu não vou, no caso, prolongar muito, até porque não tem sentido eu demorar muito para poder explicar o autômato de pilha. A não ser que eu fosse entrar em itens muito teóricos e aí a gente ia enrolar demais, porque os itens teóricos, geralmente a gente pega o livro para ver, e aqui no caso eu acredito que estejam querendo ver a prática. A gente só tem que falar que no caso tem duas definições de autômato de pilha, né? Que no caso a pilha é vazia, o autômato para chegando no estado final, ou então a pilha contém inicialmente um símbolo especial, por exemplo Z, e aí não tem estado final, a gente aceita a palavra quando a pilha fica vazia. Então quando a gente eliminar o Z, a palavra está aceita. Para disciplina, o que a gente tem que dominar, no caso aqui, é o primeiro conceito. E aí eu tenho que dar uma olhada em como, no caso, como é a notação aqui que o professor está usando, porque no caso também tem várias notações. Aí deixa eu só dar uma olhada para ver se tem algum exemplo. Eu estou usando os slides do professor, certo? Então é por isso que eu estou olhando aqui para o lado. Tá, não tem. Então deixa eu só ver aqui. Para quem está em dúvida, eu estou procurando um que tem a anotação da disciplina, tá? Então, no caso eu acho que é esse aqui. Tá. Então, é o seguinte. Para poder exemplificar... Opa, pera aí que eu tô no lugar errado. Para poder exemplificar, eu vou fazer um autômato de pilha bem facinho, tá? Ele vai reconhecer a NBN. E se for o caso, se me pedirem depois pelos comentários ou então pelo WhatsApp, eu faço um mais complexo reconhecendo o W ou W reverso. Então o que acontece no autômato de pilha? A gente tem um estado Q0, que é o estado inicial, e aí a gente tem uma pilhazinha. A gente não coloca nada na pilha, certo? Porque, no caso, para a definição usada na disciplina, não necessita colocar nada na pilha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler a fita, certo? Deixa eu só... A gente vai ler a fita. Como é a NBN, eu vou colocar AB e outra fita aqui com a BB e uma fita com símbolo vazio, só para a gente ter uma noção. E aí eu vou começar reconhecendo a B. Então o que acontece? Do Q0, se eu leio o símbolo A, eu não tiro nada da pilha, certo? Mas eu vou colocar um símbolo, uma variável na pilha, que é o azão. Então para cada A que eu leio, eu coloco um azão na pilha. Então, por exemplo, a gente está nessa aqui, ó. O que eu li primeiro aqui? Eu li um A. Então, eu vou pular o A e eu vou colocar um azão na pilha. E aí a gente vai para o Q1. No Q1, se eu ler um B, certo? Eu vou tirar um azão da pilha, e vocês vão entender o porquê disso, e vou colocar nada. Então, beleza. Então, aqui eu li o A, coloquei o azão. Eu vou ler o B, eu vou tirar o azão. Por quê? Porque se eu tivesse dois As,
como nessa fita aqui, eu ia colocar aqui 2 Azão, que no caso o autômato não está pronto ainda, a gente vai fazer mais um negócio aqui. E aí depois eu ia ter que tirar 2 Azão da pilha, porque eu estava reconhecendo os Bs. Aí a gente vai para o Q2. Vamos focar só nessa aqui, tá? Aqui no Q2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transição, porque a palavra acabou, certo? Eu li um A, li o B, a palavra acabou. Eu vou para o Q3, que é o nosso estado final. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler um símbolo de fim da palavra. E no caso esse símbolo aqui, ele não é o fim da palavra, no caso é porque não tem mais nada na fita, certo? Então eu leio o símbolo que a gente usa para fim da palavra é interrogação. No caso eu estou falando fim da palavra só para ficar mais fácil, é porque a fita acabou. E a pilha está vazia, então eu não leio nada da pilha. E na verdade também não importa o que eu ler, porque a pilha esvaziou. E aí eu não vou adicionar nada na pilha e vou fazer a transição para o estado final. Tá, então a gente reconheceu essa palavra, ele aceitou. É uma palavra do tipo ANBN. Tá, Luiz, mas e agora o que a gente faz? Deixa eu só dar uma limpada nessa pilha aqui. Aí eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar essa segunda fita aqui. Agora vamos colocar ela. A gente leu o Azinho, colocamos um Azão na pilha. Beleza, eliminamos o Azinho. Estamos aqui de novo. É um Bzinho que eu tenho aqui? Não, é um Azinho. O que eu faço quando eu leio o Azinho? Eu não fiz essa transição ainda. Então, no caso, eu vou colocar aqui. Se eu ler um Azinho, eu não tiro nada da pilha e coloco um Azão. Certo? Aí aqui já tem a transição. Li outro Azinho. Vou colocar outro Azão na pilha. Certo? Beleza, agora o que aconteceu? Eu passei pro Bzinho. Já que eu passei pro Bzinho, eu vou nessa transição aqui e eu vou tirar um Azão da pilha. Beleza, tem outro Bzinho aqui. O que eu vou fazer? Como não, da mesma forma como foi no A, eu tenho que criar a transição aqui para qualquer número de Bs. Se eu ler um Bzinho, eu tiro um Azão da pilha e não coloco nada. Beleza, li o outro Bzinho, tirei o Azão, coloquei nada. E agora? Agora eu cheguei no fim da palavra, não tem mais palavra. Então, eu não sei o que eu vou ler, eu posso ler... No caso, se a gente for pensar em computador, eu posso estar lendo lista de memória. Então, tanto faz o que eu ler, tanto faz o que está na pilha, eu vou para o estado final, porque eu já reconheci todos os Bs. Tá, Luiz, mas e agora? E a palavra vazia que você colocou? Então, é a única transição que está faltando. Se o N for igual a 0, não vai ter A nem B. Então, eu tenho que fazer uma transição aqui. E qual que é a transição? Eu não leio nada, não leio nada, não coloco nada e também não vou colocar nada na pilha. Não leio nada na fita, não leio nada na pilha e não coloco nada na pilha também. E aí a gente termina. Esse autômato aqui, em tese, reconhece a N, Bn para todo N maior ou igual a 0, certo? Então, no caso... é esse o autômato aqui que a gente tem. Tá, Luiz, mas eu não entendi direito esse negócio da interrogação. Beleza, como é que a gente vai interpretar essa interrogação? Eu vou deixar aqui, no caso, interrogação, coloca nada. Eu vou deixar aqui, no caso, a transição final, certo? Porque é o importante para a gente ter noção. O que acontece? A gente tem, no caso, uma fita. Certo? Uma fita com uma palavra. Uma palavra. Vamos colocar aqui uma palavra de ANBN, né? Vamos colocar aqui A, B, B, B. A gente pode interpretar de duas formas. Ou a gente interpreta esse símbolo como um símbolo final aqui. Ele não existe, tá? Mas ele indica o final da palavra. Ou a gente interpreta esse símbolo como a perda da fita. Então, no caso, a fita toda passou, o que eu estou lendo não é mais fita. Então, no caso, tem essas duas interpretações, por isso ele é o símbolo final. Eu prefiro essa de símbolo final, que é mais fácil de entender. E, quando se trata da pilha, esse símbolo aqui representa que a pilha está vazia. Ou então que eu estou lendo um lixo de memória. Vamos supor que na pilha, sei lá...
do computador, né? Tem uma estrela, tem a própria interrogação, tem um caractere parecendo um laço, e aí tem um azão, aí eu venho aqui, tiro o azão, tiro outro azão, tiro outro azão e vou ler isso aqui. O que é isso aqui? Ah, eu não sei o que é isso aqui. Então, no caso, quer dizer que as variáveis que o meu autômato estava colocando na pilha de memória acabaram. É isso que significa isso aqui. E aí, eu não coloco nada na pilha. Então, no caso aqui, a anotação fica assim, ó. Anotação para autômato de pilha. Símbolo da fita. Aí a gente tem remover da pilha. No caso aqui é o que a gente remove da pilha. E por fim a gente tem colocar na pilha, que no caso é o símbolo que a gente coloca na pilha. E com isso a gente finaliza a parte prática da aula. Uma coisa que eu tenho que lembrar vocês, e na verdade isso é muito importante, é que os autômatos de pilha reconhecem linguagens do tipo ANBN. Só porque um autômato de pilha ele é por definição não determinístico. Porque se ele for determinístico, ele não reconhece todo o conjunto das linguagens livres de contexto. Então é importante lembrar disso. E na próxima aula, para poder avisar para vocês, eu vou falar das máquinas de Turing. Vou tentar fazer no modelinho dessa, e aí amanhã ou depois eu gravo e posto. Então é isso, viu? Muito obrigado pela atenção. Eu desejo a vocês ótimos estudos.